Hoje nós queremos falar sobre 5 coisas que nos afasta da comunhão com Deus. Eu quero que você prestem bastante atenção para que você possa ser renovado, impactado com esta mensagem. Quem sabe alguma coisa afastou você da comunhão com Deus. Então você vai aprender os caminhos pelos quais você vai voltar a ter comunhão com o Senhor. Nós sabemos que toda mensagem precisa ter um texto como base. E eu quero convidá-los para que você abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59 e o verso de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vós, o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Muito bem, 5 coisas que nos afastam da comunhão com o Pai. Mas antes de nós entrarmos aqui, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Deixe por gentileza aí o seu like também. Veja se o sino da notificação está em todos e compartilha nos grupos da família, dos amigos. Quando você compartilha, você está pregando também o Evangelho e outras pessoas estão sendo alcançadas por Deus. 5 coisas que nos afastam da comunhão com Deus. Primeira coisa, pecado. O pecado é uma grande barreira, é uma grande muralha que faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O primeiro ser a pecar foi Adão. Quando Adão pecou, Adão naquele momento perdeu a comunhão com o Senhor. Ele perdeu a comunhão com o Senhor ao ponto que o Senhor deixou de falar com ele pessoalmente. Todos os dias, Deus vinha na virada do dia e conversava face a face com Adão. Mas depois que Adão pecou, Adão foi expulso do jardim e não teve mais esse privilégio. O pecado, meus irmãos, é como uma mancha que nos mancha. E nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. João escreveu dizendo: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia vos pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados. Então a primeira coisa que nos afasta da comunhão com Deus é o pecado. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa salvar, mas Ele só pode salvar quando a pessoa confessar os seus pecados. Quando ela confessar, quando ela reconhecer que ela é pecador, aí o Senhor estende as mãos para salvar, para libertar. Quem sabe você está nessa situação, perdeu a comunhão porque você errou o alvo, você pecou contra o Senhor. Mas ainda dá tempo de você voltar, de você se consertar, de você fazer uma nova aliança com o Senhor. A segunda coisa que nos afasta da comunhão do Pai, amizade inconveniente. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabia que a amizade inconveniente, ela nos afasta da presença do Senhor? Isso mesmo. Quem sabe você tem um amigo e esse amigo não convida você para vir para a igreja, não convida você para orar, não convida você para se consagrar, não convida você para ler a Bíblia Sagrada, mas ele convida você só para levar você para o mau caminho. E se você não vigiar, através desta amizade, você está perdendo a comunhão com o Senhor. Você está perdendo a presença do Espírito Santo, porque é uma amizade inconveniente. Não vos enganeis,
As más conversações corrompem os bons costumes. Olha, você foi disciplinado, você foi moldado a ter uma vida que agrada a Deus, mas de repente você começou a estreitar o relacionamento com essa pessoa, amizade com essa pessoa. Quem sabe você conhecer essa pessoa no trabalho, na escola, do lado da sua casa, seu vizinho, mas essa pessoa ela não tem bons costumes. O costume dela é festa, é bagunça, é balada. Esse é o costume dela. E você, sem perceber, inocente, como uma ovelha que vai para o matadouro, você entrou nesta amizade. Essa pessoa até é boa para com você. Quem sabe essa pessoa lhe agrada, lhe dá um presente, vai na sua casa, trata você até melhor do que os seus irmãos, do que os seus amigos da igreja que servem ao Senhor. Porém, a conduta dessa pessoa é uma conduta extremamente pecaminosa. Essa pessoa não tem temor a Deus. Quando você convida ela para a igreja, ela diz assim: olha, não é o meu hobby. Eu não gosto de ir para a igreja. Eu gosto mesmo é de festa. Eu gosto mesmo é de jogos. Eu gosto mesmo é de bebida. Eu gosto mesmo é da bagunça. É disso mesmo que eu gosto. Aí você, não querendo ofender esse seu amigo, essa sua amiga, você não diz nada. Só que ele tem mais argumento do que você. Por isso que a palavra de Deus fala ser de simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. É nesse momento, meu irmão, meu amigo, que você tem que ser prudente. É nesse momento que você tem que falar a verdade para ele, para ela, porque diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você tem esta pessoa como amigo, não perca a oportunidade de falar a verdade de Deus para ela. Em vez dela influenciar você, é você que vai influenciar ela. Não é você que vai ser dirigido pelas regras dela, mas é ela que vai ser dirigida pelas suas regras. Então tenha muito cuidado com esta amizade inconveniente. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Se essa amizade está tirando você da presença de Deus, a tua comunhão, as tuas tarefas na igreja, corta, porque amanhã pode ser muito tarde. Porque o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga é aquela que sempre quer o bem, que sempre quer buscar a Deus, sempre honra a pessoa que está servindo ao Senhor. A terceira coisa que nos afasta da comunhão é o entretenimento. Salmos de número 101, verso 3 diz: não porei coisa má diante dos vossos olhos. Meus irmãos, hoje nós estamos cercados de tantas coisas. E esse terceiro ponto aqui é fundamental. O entretenimento é muito forte nos dias de hoje. Através das redes sociais, através da televisão, está nos entretendo. E nós precisamos, meus irmãos, sem sombra de dúvida, termos muito cuidado. E muitos anos atrás o salmista escreveu dizendo: não porei coisas más diante dos vossos olhos. Olha, você que percebe nitidamente que o seu celular está afastando você, de verdade não é o celular, é o que você está assistindo através do celular, através do notebook, através da televisão, através das coisas que está entretendo você. Então você precisa entender que isto também afasta você da comunhão com Deus. Você deixou de vir na igreja, você deixou de orar. Por quê? Porque você passa muito mais tempo no WhatsApp, no Instagram, Kawaii, no TikTok. Você passa mais tempo diante da televisão assistindo novela, assistindo séries. Você passa muito mais tempo. E você não pega mais na sua Bíblia, você não ora mais de joelho, você não faz mais uma consagração, você não vem na igreja. Ou seja, você está extremamente entretido nessas coisas. E você precisa rapidamente abrir seus olhos, porque isso está afastando você da presença de Deus. Você precisa ter o equilíbrio, só que você já perdeu o equilíbrio. Quando você olha no relógio, você já passou horas e horas. Tem pessoas que começam a assistir uma série, não tem freio, elas não têm limites, e elas entram pela noite, entram pelo dia, assistindo um capítulo após outro capítulo. E essa questão das séries está muito mais forte hoje do que as novelas. Vocês sabiam disso? Então,
O crente precisa ter o equilíbrio. E a palavra de Deus fala aqui: não poreis coisa má diante dos vossos olhos. O que é que você está assistindo? O que é que você está assistindo? O que é que você está vendo através do seu aparelho? Isso está contaminando você. Isso está afastando você da presença do Pai. Então você tem que rapidamente fazer um conserto, fazer um alinhamento na sua vida para que você possa voltar à comunhão com o Pai. Caso contrário, você pode perder a sua salvação. Você pode perder a sua salvação. A quarta coisa que nos afasta da comunhão: deixar de se congregar. Se nós deixarmos de nos congregarmos, nós vamos também perder a nossa comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Porque você vai ficar vulnerável. O salmista Davi escreveu dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, a aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. O mesmo escreveu dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Eu quero deixar um versículo para você, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quando você deixa de se congregar, quando você deixa a sua congregação, você está abrindo brechas, oportunidade para o inimigo trabalhar na sua mente e no seu coração. E tem um certo ditado que diz: mente vazia é oficina de Satanás. Você precisa se congregar, você precisa vir na igreja, porque você vindo na igreja, você vai ouvir uma palavra que vai nortear a tua vida, vai direcionar a tua vida, teu casamento, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, na palavra de Deus, quando você vem na igreja. E diz a palavra de Deus: quando verdes que o fim dos tempos está se aproximando, congregai-vos, congregai-vos. É tempo, meus irmãos, de se congregar. O Senhor falou para o profeta Joel: pegue a sua trombeta, toque a mesma e diga: congregai-vos todos os povos da terra, congregai-vos ao Senhor. Então você precisa se congregar. Você precisa tirar esse eu, esse orgulho do seu coração, e você precisa procurar a sua congregação, a sua igreja, e você precisa se congregar. Porque quando você se congrega, você é fortalecido, você é agraciado, você é renovado, você é batizado no Espírito Santo. As bênçãos de Deus são derramadas sobre a sua vida. Na sua casa, você não tem essa liberdade que você tem na igreja. Na sua casa, você não tem esta graça, essa presença tão real que você consegue na igreja. Você não consegue. Você já acorda com o choro do menino, latir de cachorro, o trabalho, etc, etc. Então a igreja é um local de oração. O próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus foi para Jerusalém, Jesus poderia ter procurado a casa dos poliglotas, dos grandes, mas não. Jesus procurou a casa do seu pai. Ele foi para o templo e, ao chegar lá, Jesus adorou o nome do Senhor. Jesus, com 12 anos, os pais de Jesus perderam Jesus. E depois de alguns dias, foram ao encontro de Jesus. Procurando Jesus, encontraram Jesus aonde? Dentro do templo, dentro da igreja. Que maravilha! Você possa voltar a se congregar. Você possa voltar a ser uma bênção nas mãos do Senhor, nosso Deus. A quinta coisa que nos afasta da comunhão com Deus: falta de relacionamento pessoal com Deus. Falta de relacionamento pessoal com Deus. E eu quero aqui pontuar 3 pontos. Primeiro, oração. Segundo, adoração. Terceiro, consagração. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Nós precisamos orar todos os dias. A falta de oração nos afasta da comunhão com Deus. Quando nós paramos de orar, nós estamos dando legalidade à nossa carne, legalidade ao inimigo também. Jesus disse lá no Getsêmani para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Como é que nós mortificamos a nossa carne? Quando nós entramos na oração, quando nós estreitamos a nossa comunhão com o Senhor na oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós.
Nós precisamos estreitar nosso relacionamento com o Senhor através da oração. Caso contrário, a falta de oração vai nos afastar da comunhão com o Pai. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui, a falta de relacionamento pessoal com Deus, adoração. Nós precisamos termos uma vida devocional, piedosa na adoração. Diz a palavra de Deus, Deus procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Em qualquer circunstância, em qualquer momento difícil da sua vida, Deus está procurando adoradores. Não quebre a sua comunhão através da adoração. Está passando por luta? Adore. Está vivendo na bonança? Adore. Em qualquer circunstância, adore a Deus. O terceiro ponto aqui, na falta de relacionamento pessoal com Deus, eu quero pontuar a consagração. Consagração. Nós precisamos nos consagrarmos. Jesus disse que existe castras de demônios que só saem através da oração, em especial do jejum. Daniel, meus irmãos, teve que jejuar 21 dias para que Deus pudesse dar a vitória para ele e para o seu povo. Você tem se consagrado? Você tem jejuado? Não, pastor. Então faça 2 consagrações por mês para que você possa ter vitórias em muitas áreas. Você sabia que existem muitos crentes que não têm vitórias porque eles não entram na consagração, não faz consagração. E quando nós não fazemos consagração, nós estamos fortalecendo a nossa carne e dando também liberdade para o inimigo trabalhar na nossa vida. Diz a palavra de Deus, não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Precisamos viver uma vida de consagração ao Senhor, para que nós possamos estarmos nessa guerra e vencermos através do Espírito Santo, através da graça de Deus na nossa vida. E um ponto essencial é a consagração. Jesus, lá no monte, usou uma das ferramentas. Foi a palavra, a oração, mas também a consagração. Diz a palavra de Deus que Jesus orou 40 dias e 40 noites, mas também jejuou 40 dias e 40 noites. Que esta mensagem possa ficar no seu coração. 5 coisas que nos afastam da comunhão. Primeiro, pecado. Segundo, amizade inconveniente. Terceiro, entretenimento. E quarto, deixar de se consagrar. E quinto, falta de relacionamento pessoal com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que Deus possa continuar te abençoando poderosamente e vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento. Fique todos na paz do Senhor. Amém e graças a Deus.